todos amigos de Photon Chile, espero que estén todos muy bien. Hoy día estamos aquí para dar secuencia a la entrevista con Sergio Cosuca. Nuestra primera entrevista fue buenísima, súper interesante y fue tan buena que generó una parte 2. Así que hoy día estamos acá otra vez para recibir Sergio Cosuca y como de costumbre va a haber subtítulo en español, así que ahora hablarei em português. Muito obrigada, Sérgio, por estar aqui novamente com a gente e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. A primeira entrevista que nós fizemos, fiquei muito emocionado e também feliz, tanto que nós não conseguimos terminar a nossa história no primeiro vídeo, e nós vamos finalizar nesse segundo vídeo sobre a minha história como empreendedor, a história da minha família como empreendedores, e também sobre a história do grupo Kenkopato Photon, e também sobre a história da escola Photon Training. Perfeito. Aproveitando que a gente já mencionou aqui a Photon Train, alguns anos atrás eu e o Gabriel nós fizemos um treinamento que é organizado pela Photon Train, que é o Silver Training, né? E eu queria, Kozuka, que você pudesse nos contar um pouco sobre a escola, o que é a escola, quais são seus objetivos. Muito bem, a escola de treinadores Photon Training no grupo Kenkopato Mundial sempre teve uma empresa dentro do grupo que cuida da área da educação. E nós estávamos numa convenção nos Estados Unidos no ano de 1998, na cidade de Irvine. É uma convenção internacional, estava todos os países do mundo todo, e nós tínhamos nós chamamos de Benkyokai em japonês, que já expliquei para vocês na outra entrevista, o que significa o Benkyokai. É uma reunião de estudos com todos os presidentes que estava acontecendo ia acontecer antes da convenção internacional. E nesse dia foi curioso que nós tivemos uma reunião um pouco diferente. O presidente da Kenkopato Internacional dos Estados Unidos, o nome dele é Tom Watanabe. Ele fez uma reunião com o presidente do Brasil, todos nós, diretores do Brasil, nós estávamos em mais ou menos, com os dois, dava 14 pessoas. Ele fez essa reunião numa limusine. É muito comum fazer reunião aqui nos Estados Unidos com grupos pequenos em limusine. Aí eu perguntei, mas por que na limusine? E o próprio motorista da limusine, ele é o guia da cidade. Hum. E o custo de uma limusine, nós vamos fazer uma reunião hoje de 2 horas. Então, se for para mim fazer uma locação no hotel que nós estamos hospedados hoje, que é o Hilton Hotel, vai ficar milhares de dólares para fazer uma reunião com uma sala para 12, 14 pessoas, e nós não vamos conhecer a cidade. Eu gostaria que vocês conhecessem a cidade de Irvine, perto de Los Angeles. Eu não sei se é cidade ou um bairro, né? E assim nós fomos fazendo os tours. Então ele abriu a pauta da reunião, nós fomos conversando sobre. Inclusive, esse dia também estava o presidente mundial, o Isao Matsuda, que ele queria saber um pouco mais sobre os planejamentos da Kenkopato Internacional, que antigamente era Nikkei Estados Unidos e Nikkei Brasil, que o Brasil estava, inclusive, aportando muito dinheiro nos Estados Unidos naquela época. E assim nós somos. O motorista, na época ele falava inglês e falava espanhol. Então ele recebeu nós todos na limusine. Foi a primeira vez que eu entrei numa limusine com capacidade para 16 pessoas. Os dois sentaram aqui nessa parte de trás, ela tem duas lateral, aí tem frigobar, né? O motorista não tem acesso a esse ambiente, e nós ficamos todos sentados desse lado e desse lado, e ele abriu a pauta da reunião, conversando vários assuntos, né? E a cada meia hora, mais ou menos, ele parava num ponto, a gente ficava uns 15 minutos, 20 minutos, que eram os pontos turísticos, aí o próprio motorista fazia a explicação dos pontos turísticos de Los Angeles, e na sequência nós voltamos para o carro, e foi uma das que ele abriu para pergunta. Aí que nasceu a escola de treinadores Photon Training. Eu falei, presidente Watanabe, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje aqui nos Estados Unidos para você manter uma rede
tão grande na venda direta aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior faturamento do grupo mundial hoje. Ele falou: a maior dificuldade que eu tenho hoje, já tive no passado, tenho hoje, mas eu sei que eu vou ter ainda no futuro, que são os treinadores. Hum. Porque existem muitos palestrantes e treinadores de motivação nos Estados Unidos. Mas esses treinadores, o custo dele é muito alto. É uma média de US$ 10.000 a US$ 20.000, dependendo do evento, de 2 horas é US$ 10.000. US$ 20.000 para fazer 3, 4 horas de eventos, né? Os nossos eventos normalmente é de 2 a 3 horas, né? E assim, essa é a maior dificuldade que eu encontro hoje, porque por mais que você contrate esses profissionais do mercado, ele, quando vem para trazer para a filosofia da nossa empresa, que é essa Cinco Saúde, que nós já falamos também em outras lives nossas, que é a Cinco Saúdes, e não me lembro, eu vou repetir para vocês. O que significa esse quadro da Cinco Saúde? É a saúde espiritual, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social e a saúde financeira. Então, ele fala que o treinamento que os palestrantes ele dá de motivação, de planejamento, de buscar metas, buscar seus sonhos, ele não conseguia dar sequência porque quando ele ia trazer para dentro da filosofia, uma da saúde desequilibrava e ele não conseguia manter. Ele falou: nesse exato momento, nós estamos aqui num sábado, a nossa convenção vai começar às 14 horas. Nessa manhã de sábado, deve estar acontecendo nos Estados Unidos, nesse momento, por volta de 1.000 treinamentos. Tem 1.000 eventos abertos nesse momento. E essa é a grande dificuldade. Eu não tenho treinadores ou treinadoras para executar esse treinamento. Aí, quando ele fez essa colocação, aquilo me despertou. Quando eu volto à noite no hotel após a convenção, já era madrugada, porque houve a convenção a tarde toda, houve o jantar, nós fomos para um show. Esse show, eu não me esqueço até hoje, que é um show do Paul Anka. E me marcou muito esse evento. E quando eu volto para o hotel, que eu tenho o hábito de fazer minhas orações à noite, antes de dormir, e de manhã. Eu estava no quarto, ajoelhado, e eu estava fazendo a minha oração, e não que veio algo que me tocou muito forte no coração. Ele falou: quando você voltar para o Brasil, você monta ou cria uma escola de treinadores e ensine todos eles o que você sabe. Então, o Silver Training que vocês assistiram, eu assisti, muitas pessoas tiveram, eram ministrados pelos treinadores do Japão. O Tom Watanabe, ele também, ele dava esse treinamento, né, para as suas equipes, mas ele não conseguiu duplicar. Então, quando eu volto para o Brasil, e nessa oração, quando Deus fala comigo, eu vou ensinar pessoas. Então, eu vou formar centenas e milhares de pessoas que possam levar a essência do Silver Training. Mais para frente, vocês que estão nos ouvindo vão conhecer um pouco mais sobre o Silver Training. Alguns de vocês tiverem oportunidade, assista o Silver Training. Então, quando eu volto para o hotel, eu sinto isso, e no dia seguinte eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã, estava já praticamente dormi 3 ou 4 horas só, mas aquilo ficou muito latente na minha cabeça, e eu já acordei já empolgado, já escrevendo como que eu ia criar essa escola aqui no Brasil. Então eu volto de lá e conto essa história para o meu sócio, o Renato Kotsuka, que é meu irmão, e o Takashi Kotsuka, e um treinador que é o Seiji Sakamoto. Quando eu conto a história para ele da minha vontade, ele falou: eu quero seguir, quero ser um desses treinadores. O Seiji já era um treinador na época. Eu estou com você, nós vamos criar essa escola. Aí nasce, então, a Photon Training. Então, a Photon Training, nesse mês de julho, ela está completando 20 anos, vamos comemorar, inclusive, no simpósio, quando vocês vão estar aqui. E a Photon Training, ela tem um símbolo, que é essa águia. Ela é muito pesada, essa águia. Então, todo treinador, quando ele chega a treinador ou treinadora, ela é uma águia que ela é de granito. Tá linda. Aí
Aí vocês recebem essa, é uma águia real, né? Que esse é o símbolo da escola de treinadores. E também todos os treinadores recebem é, um PIN de graduação. Vou mostrar para você, são dois PIN, tá? Eu vou te mostrar aqui. Esse é o PIN de graduação, que também tem um formato de águia. Você consegue localizar aqui. Aí tá Ó. perfeito. E aqui dentro tem alguns brilhantes, né? Aqui tem Aham. dois, quatro. Porque ele começa como um brilhante é treinador, depois vem treinador silver, treinador gold, treinador platinum. Eu sou um treinador platino. Tem mais um ainda para entrar aqui dentro, que é o treinador diamond, né? Ok. Dentro dessa. Então, todos os treinadores, ele usa esse pino na lapela. Então, quando você vai para o Japão ou qualquer lugar que tem alguém da família do grupo Nikken ou Kenkopato, a hora que ele vê, ele já te cumprimenta, porque ele sabe que você é um professor, né? É um treinador. E também nós temos essa placa, que essa placa você recebe quando você. Essa aqui é a placa de 20 anos, de 10 Sei. anos, quando a Photon 3 fez aniversário. E essa outra placa é quando você se gradua a uma graduação de treinador Silver, Gold e Platinum. Ó. Aham, se vê Aí perfeito. o Gabriel que está na escola, quando você chegar à graduação de treinadores, vocês vão receber essa águia que eu mostrei para vocês e também essa águia da lapela e essa águia. E nós trazemos também na comemoração, que é esse logo, chama assim, é, If I quem sou can. Significa se ele pode, eu também posso. Então esse é um slogan que nós temos dentro da escola e vocês vão observar aqui um desenho. Eu vou perguntar para você, o que você enxerga aqui dentro desse desenho? Eu enxergo duas coisas. Eu Duas enxergo coisas. Diga lá. um cálice e É, também duas pessoas de frente. isso. Então, o símbolo principal é essas duas pessoas olhando uma para a outra, que é o quê? É o treinamento, que é o objetivo do Silver Training, e você olhar para dentro dos olhos da pessoa e conseguir. Como que nós conseguimos dar amor às pessoas? E você também Uhum. virar os olhos para dentro, né, e enxergar os seus defeitos e como que você também possa melhorar e amar mais as pessoas. Então, esse é o objetivo principal do treinamento. Nós fazemos também a filosofia da Cinco Saúde, como falei para vocês, Uhum. e nós temos também um treinamento muito forte, que são em 12 capítulos, chamado Meu Caminho para o Sucesso. Esses treinadores da Matriz Japão trouxe da escola de Napoleão Hill. Então, essa é a história da nossa escola Photon Training. E logo, logo, vocês do Chile, vocês Latam, já estarão recebendo esse treinamento, inclusive vocês que vão executar esse treinamento pela escola Photon Training. E 20 anos. Parabéns. Parabéns. Um trabalho de Obrigado. muita disciplina, né? Assim, uma das joias que nós conseguimos criar no Brasil e no mundo todo, de cabeça eu não me lembro, não vou me lembrar, mas se não me engano, nós temos 70 treinadores formados no Brasil. O meu objetivo os 100 treinadores ou treinadoras, né? Tem uma história muito bonita que está no site, que é do centésimo macaco, mas hoje, pelo tempo, nós não vamos ter tempo para contar essa história para vocês. Mas se depois, se a Bárbara puder colocar no link para vocês no vídeo, para você ter acesso ao site, lá tem a história do centésimo macaco, é uma história real que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Japão, e essa história, por isso é o objetivo de nós termos o centésimo ou a centésima treinadora executando o Silver Training no Brasil e em todo o mundo, na verdade. Que esse centésimo macaco vai acontecer algo extraordinário, que é a história do quê? Do centésimo macaco com o centésimo treinador ou treinadora. Perfeito. Eu vou deixar o link para vocês terem acesso e lerem. É uma história muito bonita e isso vai fazer com que o legado permaneça, certo? Legal. Vamos lá. É. E quando você olha para tudo que você construiu até aqui, Sérgio, o que mais te emociona? O que mais me emociona de construir até aqui são alguns pontos, né? Não é um só, são vários pontos. Um deles é você construir um legado.
né, da área do empreendedorismo, mas o legado não é só o legado de deixar a empresa e a parte financeira, é deixar um legado de ensinamento, como que as pessoas possam ensinar outras pessoas a serem empreendedoras, ensinar o passo a passo de como a pessoa possa ter sucesso na vida dentro das cinco saúdes, né? Que não adianta você ter sucesso financeiro, ser bilionário ou milionário, mas quando você vê a sua saúde familiar, você não tem harmonia, você não tem uma harmonia com a esposa, ou com o marido, ou com o avô, com a avó, ou com os pais, ou mesmo com os filhos, Uhum. não consegue ter um encontro, um jantar, não ter uma festa de família. Então, nada disso, você chega no final da vida sozinho, na solidão. Às vezes você é milionário, bilionário, mas fisicamente você está num leito, você está numa cadeira de roda. Então, os japoneses eles ensinam que o ideal é você manter o equilíbrio dessas cinco saúdes, né? Tanto na espiritual, como nessa espiritual a saúde da mente, a saúde do corpo, a saúde da família, a saúde social e a saúde financeira. Então, se você tem esse equilíbrio, por isso que fala que é o sucesso da vida, né? É o caminho, se fala meu caminho para o sucesso. Então, não é fácil. É difícil você manter esse equilíbrio Uhum. dessas cinco saúdes, né? Então, uma das coisas que, assim, me emociona muito como agora há pouco eu contei a história da Escola Falcon Trem, é deixar um legado, e esse legado ele vai perpetuar por dezenas, centenas de anos e dependendo até milhares de anos, como vem acontecendo em alguns livros, alguns estudos que a gente vê, que nem Napoleão Hill, se for ver os livros dele e a metodologia que ele usou, isso já vai fazer mais de 100 anos, né? Uhum. Se você vê a filosofia que o japonês trouxeram das cinco saúdes, nós estamos falando de 4.000 anos, né? Mantendo esse equilíbrio das cinco saúdes. Então, isso me emociona muito. E um dos pontos que me emociona muito também é o que vai acontecer, vou dar um spoiler aqui para vocês, vai acontecer no simpósio, que vai ser o lançamento do livro, da minha história, da história do meu sócio e dos sucessores, e também a história da Quincopat. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, foi no ano de 2016. Então, foi a Ok. pedido dos sucessores, que foi o Lucas e o Gustavo e o Bruno, foi quando nós estávamos saindo do processo sucessório, e estavam entrando muitos funcionários novos na fábrica. Ele falou, Cozuca, não dá para você fazer o seu Renato contar um pouco da história para esses novos colaboradores? Uhum. Aí eles falaram assim, além de o senhor contar a história, nós podemos gravar? Aí eles começaram a gravar, eu comecei a assistir a próprias aulas que nós estavam dando, ensinando eles, Ok. e foi quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para abrir a unidade dos Estados Unidos. Eu já estava no conselho, e eu viajei com o Gustavo e eu e a Marli, ficamos muito tempo lá, então meu tempo era muito ocioso, porque ele ia trabalhar e nós não tínhamos muito o que fazer, e eu comecei a escrever, a ver as histórias e escrever. Falei, eu vou escrever um livro. Então comecei a escrever, comecei a escrever na mão, até quando eu fui com o editor, aí quando eu tenho mais ou menos 200 páginas escritas na mão. É Aí sério? ele Que foi. legal! Quando eu fui dar o papel para ele assim, ele tirou a mão. Eu falei, o que foi? Ele falou, isso é relíquia, isso aqui não existe mais escrever livro na mão. Claro! Você encaderna isso aqui, guarda, fecha lá com veludo dentro de uma caixa, porque isso aqui vai ser relíquia. Eu não tinha nem percebido isso, né? Uhum. Inclusive, esse livro já está indo lá já para encadernar, não deixar depois guardado no acervo da Rencopato. Então, eu comecei a escrever, escrever, escrever. Quando eu fui mandar o volume para ele falou que é muita coisa. Aqui dá cinco livros de 250 páginas. Então, vamos fazer o primeiro livro e nós Ai, que vamos legal. preparar. Então, estamos preparando ele já faz mais ou menos um ano e nós vamos lançar agora no simpósio. Só ainda não vai ter ele em espanhol, mas já eu tenho certeza que no simpósio vão pedir para ter ele na língua espanhola. Nós vamos já começar a pensar nisso, tá bem? Com certeza. Ai, que Então, emoção. esse é um dos pontos que me emociona muito, porque nós vamos poder deixar um legado, não só para nós vamos deixar uma história do empreendedorismo, história do grupo de Incompato, história da nossa família, inclusive no livro tem a história dos líderes, né? Hum. Inclusive, vocês dois vão participar desse livro, mas não desse volume, porque vocês estão naquela entrevista é, das lendas da Quem Compato, lembra que eu fiz com vocês? Ai,
lembro. Aham. Então, quem entra para as vendas da Kenkopato, ele já vem para o livro automático. Ai, que legal. Ai, que emoção. Ai, Legal. muito Então é bom. isso. E vai ser E lançado vai, agora nesse simpósio do 2025. isso, é nesse impacto que vocês vão estar todos aqui. Perfeito. Que, muito bom, Então, muito isso que bom. mais me emociona, não é? Me deixa assim, não vou nem continuar aqui, senão daqui a pouco vai Vai começar os olhos começar a ficar se vermelhos. emocionar, sim. Ai, eu também. Eu não pago Ah, imposto para me emocionar. é legal. Muito bom. E Kozuka, agora falando da parte organizacional. Como é a estrutura organizacional da Kenkopato Photon hoje? Uhum. Hoje ela está estruturada assim, são várias empresas, no total de empresas no grupo são 9 empresas, né? São 8 empresas, elas são todas embaixo do guarda-chuva do grupo Kenkopato. Ok, E uma empresa ela está fora do grupo Kenkopato, que é minha empresa. Ela chama-se Kozuka Empreendimentos, porque ela é uma empresa que eu criei como se ela fosse uma holding para ela administrar e estar como sócio dentro das empresas. No total, são 9 empresas, né? Ah, e dentro das empresas nós temos os sócios, né? Que começou lá no início. Eu, né? O Sérgio Kozuka, Renato Kozuka, como os dois sócios. Nós temos toda a nossa bagagem, a nossa experiência, fomos construindo. E em 2017, em janeiro de 2018, então nós passamos para o conselho do Grupo de Copac. Aí entram mais 3 sócios, que é o Lucas, o Gustavo e o Bruno, que são os sucessores. Aí nesse momento, então, nós vamos para o conselho. Então, nós ok, temos na organização, nós temos, então, eu e o Renato, que nós estamos aqui, que está o Grupo de Copac, nós estamos no conselho. E nós temos 3 sócios diretores, que é o Gustavo, que ele está como diretor de marketing de expansão internacional. Nós temos o Bruno, que está como o diretor de finanças do grupo, todo o grupo, e também na parte de RH e jurídico. E o Lucas ele é o diretor sócio que está em toda a estrutura do grupo em Copato, em tudo que for a parte de produção, desenvolvimento de novos produtos, lançamento de novos produtos, e também toda a parte regulatória, porque nossos produtos têm muito regulamento, como ISO, como Inmetro, como Anvisa. Então, as estruturas todas estão dentro dessa organização como sociedade, né? ok. Aí, abaixo dos sócios, né, aí tem os diretores. Aí nós temos hoje alguns diretores que vocês conhecem hoje, que é o Takashi Kozuka, que está na responsabilidade da expansão da Latam hoje. Nós temos o diretor, que é o Fabrício Rocha, que hoje cuida de toda a parte de finanças e jurídico, que está junto com o Bruno. E nós também temos o diretor, que é o Ulisses Soares, que está hoje também no campo, puxando negócios. Temos também a Tizi, que ocupa hoje um cargo de muita importância dentro do Grupo Quincopato, que cuida de toda a parte de gestão de pessoas na fábrica, departamento de finanças, cobrança, pagamento de bônus. E nós temos uma outra pessoa que está no grupo, que é o Cláudio, que está conosco também já completando 30 anos, que está abaixo da organização e do Lucas, e que cuida de toda a parte estrutural da fábrica, desde compra, produção, da parte de estrutura de fábrica. Então, o resumo hoje, em termos de direcionamento da organização, está, então, o grupo que é composto com nove empresas, né? E nós temos aí dois sócios no conselho, que é eu e o Renato. Nós temos a função somente de aconselhamento e algumas decisões, por exemplo, dentro do acordo de cotistas, Hum, temos algumas decisões que é de determinado valor, por exemplo, vamos abrir, como aconteceu mais recentemente, a fábrica não, a subsidiária de Paraguai. Então, eles fazem um business plan, quanto que vai ser o investimento, qual o tempo. Então, dependendo desse valor, aí vem para o conselho para aprovação. Aí o conselho tem ok, voto de aprovação para esse investimento. Aí o restante da parte do operacional é tudo responsabilidade dele. Então, a nossa organização ela está distribuída nessa estrutura, e nós preparamos também a empresa para ser centenária. Então, como nós fizemos? Então, nós temos uma administração de DRE, que é demonstração de resultado, mensalmente, né?
até o dia 15 do mês subsequente, que hoje está na responsabilidade do Fabrício, e ele ia apresentar, então, o demonstrativo de resultado da empresa, mês a mês. E no final do ano nós fechamos o balanço, e quando nós fechamos o balanço, que nós vamos lá embaixo no LL, que é o lucro líquido da empresa, após os impostos, então 50% do lucro líquido fica na organização. Ok. 30% é distribuído em dividendos para os sócios. E 20% eles fazem investimento em outras atividades que não é o principal do Grupo Incompato. Por exemplo, na época que eu estava na gestão, esses 20%, eu era o head do negócio, eu investi no ramo imobiliário, que era a Uhum. construção de casas, né, que eu gosto muito de construção, e para venda ou para locação. Então, Ok. é assim que é hoje a nossa estrutura do Grupo Kenkopato. E nós temos também seguimos uma cultura japonesa, né, que a empresa tem que ficar rica, não as pessoas físicas. Então, É o muito dinheiro sempre bom. fica na empresa, não na pessoa física. Eu vou trazer isso da cultura japonesa, tá? Tem uma matéria, se você procurar na internet, foi quando o presidente da Toyota inaugurou a Toyota aqui no Brasil. Você sabe que a fábrica da Toyota fica aqui em Sorocaba, né? Aí perguntaram para o presidente assim, o presidente mundial veio, é muito difícil de vir. Então ele tem a presidência da América Latino-Americana, tem o presidente da América do Norte, o presidente da Europa e depois o do Japão. Ele veio nessa inauguração. E o repórter perguntou assim para o repórter se preparou para fazer essa pergunta para ele. Falou, presidente, posso fazer uma pergunta para o senhor com o tradutor? Ele falou, pode. Ele falou assim, ó, nós fizemos um estudo e o senhor, como presidente, é o presidente que menos recebe de todas as fábricas montadoras do mundo, né? Hum. E o sobrenome dele é Toyoda. A fábrica é Toyota, mas é Toyoda, termina com né. Aí ele falou assim, o senhor poderia explicar para nós? Ele falou assim, mas como assim? Como é que você sabe, né, que eu ganho mais? Porque nós fizemos uma pesquisa e normal, eu não me lembro se é esse número, tá? Mas tipo assim, um presidente de uma montadora ganha 1000 vezes mais do que uma média do chão de fábrica. Ou é Ok. 100 vezes, uma coisa assim. Então é muito dinheiro. Ele olhou assim para o repórter e falou assim: olha, eu não sei como os outros presidentes pensam, mas nós, japoneses, pensamos o seguinte: é, se eu fazer uma retirada nesse valor, e eu, a minha esposa e meus filhos, nós não conseguimos gastar. Não tem como nós gastarmos esse dinheiro. Então eu prefiro deixar o dinheiro na empresa. Por que que eu vou? Eu não tenho nem como, mesmo que eu queira gastar isso só se eu começar a queimar o dinheiro. Porque trocar o carro, vou trocar o carro toda semana, eu vou trocar de casa toda semana, vou trocar de roupa toda semana. Chega um ponto que o ser humano, para viver, não precisa de tudo isso. Foi aquela história que eu contei para você, né? Que eu entendi quando eu comecei a morar nos Estados Unidos, que um casal, eu e minha esposa Marli, precisava de US$ 7.000, um cartão de US$ 7.000, Uhum. e precisava de uma casa para eu poder voltar, que eu sei que lá é a minha segurança lá Claro. no Brasil, e duas malas, uma para ela e outra para mim. Você vai viver em qualquer lugar do mundo. Então, o ser humano não precisa de muito dinheiro. Então, eu achei muito interessante essa explicação dele. E por isso que todos os japoneses, qualquer empresário japonês, empresa rica, sócio pobre. Deu para entender mais ou menos o que eu Sim, quis dizer? claro, Então, sim, sim, sim. ele fala que outros países que pensam o contrário, empresa pobre e sócio rico, a empresa quebra. Como está sendo o processo de sucessão dentro do grupo e o que você enxerga como essencial para preparar a próxima geração de líderes? Bom, família, como eu comentei na nossa entrevista, você trabalhar em família, você precisa ter um controle emocional muito grande. E você precisa ter transparência com todos que é da sua família. Pode ser esposa, pode ser filhos, pais, cunhados, sogro, irmãos, sobrinhos, né? Uma das coisas que eu sempre ensinei a eles, que eu aprendi com meu avô, primeiro é ter respeito. O que é o respeito? É nunca chamar a atenção de alguém na frente de ninguém. Se você tiver algum problema, depois você fecha a porta e nós vamos discutir. Mas jamais chamar a atenção ou gritar na frente das pessoas. Então, isso é dentro da nossa empresa, você nunca vai ver isso. Você pode até ter uma pegada um pouco mais firme, mas não de humilhar a pessoa. Chega ao ponto de humilhar, isso não, isso
não faz parte da nossa filosofia e o que dá certo de você trabalhar com uma empresa, não é só com família, mas com todo ser humano. Claro. Mas com família é pior porque você vai ter o problema depois da fora para poder administrar se você, por exemplo, magoar uma pessoa ou Hum, humilhar a pessoa na frente dos outros, daí não tem como você reverter. É, e e quando você começa a fazer, preparar isso que já está dentro de você, você começa então a ensinar. Então, o meus e outra aprendizagem que eu tive também, quando você vai preparar os filhos para ir para o negócio, não adianta você mandar ele para a faculdade estudar para depois ele voltar. Eu fiz o contrário, eu aprendi com meu avô. Meus filhos completou 7 anos de idade, eu já pegava na mão deles e ia para a fábrica. Explicava para, ó, esse aqui é meu filho, esse aqui é o funcionário tal, e todos eles. Eu fiz isso. Então, para ele se sentir o que você faz, né? Inclusive, até hoje nós temos uma filosofia na empresa que, se não me engano, o Fabrício tem esse nome, mas se você for fazer entrevista com o Fabrício, chama, não sei se é Momento Feliz, alguma coisa assim, que os filhos dos funcionários passam o dia inteiro na fábrica, ai, que junto com o legal. pai, e depois eles vão almoçar junto. Eu não sei se eles vão para o McDonald's, não sei que eles vão, qual é o lugar que eles escolhem, McDonald's ou Burger King, uma coisa assim. Chama um Momento Feliz, ou uma coisa assim. Depois pergunta para o Fabrício, uma entrevista com ele para fazer. O Fabrício sabe bem da história, o Lucas também sabe, que acompanhou bem. Então, é trazer para você fazer esse trabalho para pensar num futuro na empresa, com 10, 20, 30, 50 anos. O nosso propósito da nossa empresa é nós montarmos o primeiro centenário da empresa. Hum, Ela completou 42 anos esse ano. Então, quando você tem um objetivo de ser centenário, normalmente uma vida útil que nem eu trabalhei durante 32 anos. Eu me preparei para aposentar com 54, com, ok. com 55. E eu aposentei com 54, né? Que saí dos negócios, mas é muito bem financeiramente. Você precisa se preparar para que você tenha essa reserva financeira e também tenha essa renda passiva que dá Uhum, para você viver o resto da vida e até mais uma geração. Então, você tem que preparar isso. Tem estrutura de empresa, estrutura de aplicação no mercado financeiro, bolsa de valores, e estrutura de aplicação em imóveis, imóveis alugados. Então, te dá essa estrutura, né? Então, e quando você prepara é, é, o seu trabalho assim, e depois você se prepara, inclusive, o tempo de você sair da gestão, você tem que estar preparando o pessoal que está entrando. Então, uhum, eu sempre falei assim, olha, Renato, aqui está sempre nós dois à frente dos negócios. Sempre fiz esse desenho. E nós temos três pessoas que estão aqui atrás, né? Que é o Lucas, o Gustavo e o Bruno. Então, vai chegar um ponto que nós temos que fazer isso, tá os cinco juntos, caminhando juntos, e nós vamos ter que recuar e eles vão ter que seguir. Então, em 2018, nós começamos a fazer isso. Então, as pessoas que estavam muitos anos trabalhando com nós, teve um pouco de dificuldade de, por exemplo, a idade deles, né, que quando veio, eles uhum, chegaram na empresa com 16 anos. Então, quando eles assumiram com 22 anos a empresa, uhum. 22, 23 anos. Então, demorou um pouco, mas toda a liderança, todos os colaboradores já sabiam que nós tínhamos esse planejamento. Então, esse planejamento normalmente demora 7 anos para você preparar. Não é preparar eles para assumir a empresa, é preparar o quê? A confiabilidade e a autoridade que eles vão ter perante ao negócio. Então, quando você faz esse trabalho, eles aprendem com você. Aí vem já respondendo a sua pergunta em como preparar essa empresa para o futuro. Então, eles já estão começando a preparar, que eles sabem que mesmo na geração deles, talvez não vai conseguir chegar aos 100 anos. É. Vamos supor, se for numa média de 35 anos de vida de trabalho, se nós temos 42 e não vamos puxar mais 30 anos, ela vai estar com 70 e poucos anos ainda. Então, eles vão ter que preparar uma geração deles para chegar no centenário. É, vai faltar Né? um fôlego para chegar no 100. É isso aí. Então, eles vão ter que já estar pensando, inclusive, nos filhos deles para chegar no centenário. Então, quando você tem esse propósito, que ele vem sendo conversado, dialogado com sócios e com essas pessoas que estão na gestão, você consegue transmitir para eles e começa a sentir. E o próprio negócio da empresa, quando ela fabrica os produtos que é para bem-estar, e você ajuda as pessoas a serem empreendedoras, você dá o caminho, e dá o caminho do sucesso, e essas pessoas começam a ganhar dinheiro e ficar bem, então você tem uma máquina que dá para você levar por muitos e muitos anos.
Muito bem, é assim mesmo. E, e Cozuca, a Kenco Pato já tem presença sólida aqui no Chile há alguns anos. O que representa para você ver os produtos da empresa transformando vidas em outros países e como você enxerga a importância dessa expansão internacional? Bom, vamos lá. O Chile, para mim, é muito especial, né? Porque foi o primeiro país que nós, depois que nós assumimos a nossa gestão do Grupo Kenkopato Mundial, que nós assumimos no ano de 2000, 99 para 2000, né? O grupo chegou no Brasil em 1983, ela se nacionalizou em maio de 1998, antes que nós assumimos, eu e o Renato, aí postou estudo da nossa geração. E o primeiro país que nós colocamos o nosso produto para levar com seriedade foi o Chile. E através do Chile foi você, Bárbara e o Gabriel, que nós estávamos voltando um pouco. Vou ter que voltar um pouquinho essa história para Sim, vocês que estão nos ouvindo entender. O Gabriel, ele estudava numa faculdade lá em Curitiba com o meu sobrinho, que é o Felipe, que é sobrinho por parte da minha esposa. E eu sou muito próximo de toda a família da minha esposa. Se juntar todo mundo, dá umas 70 pessoas hoje, só da família dela. E a família dela é muito grande, que eles são em 7 irmãos, são 6 mulheres e um homem, que é o Caio. E o Felipe é filho do Caio, e eu sou muito próximo do Caio. E o Felipe, sempre no aniversário, então ele tem mais ou menos a mesma idade do Lucas Gustavo, e a Carol é a irmã dele, então ele sempre estava junto. E quando, numa das oportunidades, o Felipe veio de férias para Santo André e meu sogro, que eu sou Alfredo, morava em Dayatuba, não, aqui em Boituva. E o Felipe trouxe o Gabriel. Ó, esse aqui é um amigo meu que estuda a faculdade lá em Curitiba. E o Gabriel, mas né, o Gabriel, quando conheceu essa turma toda, imagina, só naquele dia, naquela casa, devia ter lá umas 25, 30 pessoas. E muita ele ficou o gente. final de semana. Então, tem que dormir na sala, tem que dormir nem dorme, dorme era verão, né? Dorme Dorme na na piscina. varanda. E tomando cerveja, ele com o português, o espanhol dele, né? E ele é muito alegre, né? E a filha do seu Alfredo, né? E começa a perguntar e a vida dele inteira. E pegou amizade ali. E depois eu também conheci muito o Gabriel, começamos a conversar bastante. E num outro churrasco que eu fui em São Paulo, na casa do Caio, tava vocês dois, você lembra disso? Eu estava lá Lembro. comendo. Aí eu já sabia que vocês estariam se preparando. O Gabriel terminou a faculdade, vocês se conheceram e estava voltando para o Chile. Foi quando eu falei, olha, eu posso ter um papo com vocês dois? Você lembra que até nós saímos da cozinha, fomos numa saída lá na lateral, que era uma escada, né? Uhum. E nós estava tomando cerveja aquele dia. Eu falei, eu tô com uma ideia, vocês não querem ouvir? Então, vamos ouvir. Já que vocês estão indo para o Chile, vocês não querem levar a nossa marca para lá, que é a Kenkopato? O Gabriel falou, eu já ouvi falar da Kenkopato através do Felipe, mas o que é Kenkopato, lembra? Aí expliquei para vocês o que era o produto, o efeito, o Kenkobio, a tecnologia, e foi onde que vocês se interessaram. Olha, então fazer o seguinte, vamos marcar, antes de vocês ir embora, para vocês conhecer a fábrica, né, como a Sorocaba. Aí eu solicitei para o Takashi para atender vocês, não sei se foi o Takashi, alguém que atendeu vocês, Primeiro explicou foi o toda os... Gustavo, depois foi o Takashi. Ah, cara, porque eu lembro que eu estava com alguns compromissos, não podia acompanhar. Eles explicaram para vocês, e aí vocês vão para o Chile, né? Conta toda a história para o pai do Gabriel, né? Para a família do Gabriel. Olha, nós estamos com uma ideia, de uma oportunidade. Imagina só, recém-formado, recém-namorados, né? Já namorado, casado, você estava já indo para lá, sem dinheiro para começar o negócio. Aí o Gabriel e vocês me mandam a informação, no mesmo se foi na conferência, falou, ó, eu falei, traz o teu pai também para conhecer então a fábrica. E agora eu me lembro bem que foi eu que recebi eles aqui. E assim nós começamos o nosso negócio no Chile. Então, para mim, então, não é só o negócio, tem algo emocional, que é a história de vocês dois, né? Porque se não fosse pelo Felipe, não conhecia vocês, e É. se não fosse a ideia, eu sempre fui muito, assim, ter uma visão diferente, né? Qual a diferença entre ver e visão? A visão você vê com a mente, né? E os olhos a gente vê agora o que está acontecendo e projetar. Então, quando você tem uma visão, eu falei, não, uma oportunidade grande. Se der certo, por que não? E assim nós
deu certo, abrimos o Chile. O Chile ainda não é uma subsidiária, mas eu vou falar para você uma vontade minha aqui. Aí eu estou no conselho. Mas a minha vontade é ter a fábrica no Chile. Durante esses 42 anos, houve algum momento muito difícil em que você pensou em parar e como você superou o desafio? Não, nesses 42 anos nunca passou pela minha cabeça em momento de parar. Mas teve um episódio que me marcou muito, sabe? Por quê? Foi a época que nós trouxemos um projeto do Japão, é um produto chamado Photondome. Chegou a conhecer o Photondome, não? Sim, o fotondome, É a aquela cápsula, cápsula. a cápsula de infravermelho que é ligada na tomada, né? Uhum. E, inclusive, eu fui para o Japão para buscar esse projeto. Nós trouxemos as primeiras peças no avião e começamos a vender aqui no Brasil. E ele começou a vender muito. Ele chegou a passar a produção de Kenko Pato e de Kenko Bill. Ela ficou no ranking. Olha, Na época, nós vendimos esse produto para os clientes em torno mais ou menos de US$ 8.000. E nós chegamos à produção de 80 peças mês. imagina, muito. Bem no auge, bem no auge dessa produção, no Brasil ainda não tinha uma regulamentação nem um entendimento pela Anvisa sobre os benefícios do infravermelho longo através de sauna seca. Então, nós fomos trabalhando e vendendo e comercializando o produto com os protocolos e atendendo às exigências da Hum, Anvisa, porque nós estamos já vendendo, né? E acabou entrando um concorrente no mercado, porque o mercado estava muito bom, né? Não era venda ao consumidor, ele era um negócio B2B. Nós fabricávamos os produtos e vendia para as clínicas de estéticas, que eles vendiam os pacotes que eles faziam as aplicações e acessório. perdia 2, 3 quilos cada aplicação. Claro que era líquido, mas eliminava toxinas e gordura. Então isso explodiu no Brasil todo, as vendas. A, a... Então quando veio esse concorrente, então ele teve que também dar entrada na Anvisa e começou a ter um problema de mercado também, né? Então aí começou a ter denúncias dentro da própria Anvisa, e onde que a Anvisa que ela fez de uma noite para o dia, através do Diário Oficial, ela, ela soltou no Diário Oficial que era proibido a fabricação e comercialização desse produto até que saísse o registro, tanto nós como do concorrente. Aí, nessa hora, me deu assim, uma preocupação muito grande com o meu amigo, meu sócio, porque o faturamento era muito grande dentro, nós tínhamos todas as estruturas, então nós tínhamos que é, é, pensar rápido em uma alternativa, porque como eu estava vendendo alavancado, o que é alavancado? Você vendia o equipamento em 10 vezes, nós tínhamos caixa para isso. Ok. Então, na época, nós tínhamos pagamento em cheque. Então, quando houve o Diário Oficial falando a notificação que não podia fabricar e nem vender até sair o registro, o que os clientes fizeram? Sustaram o cheque baseado em cima desse diário oficial. Então Ah, não dava que para descontar. problema. Então, vamos supor. Então eu não me lembro quantos que nós tínhamos de faturamento em 10 cheques. Então nós tínhamos cheque, três parcelas de cheque caindo para cair, outros tinha 10. Então esse montante do a receber, ele ficou congelado Ok. até sair o registro. O registro demorou mais ou menos de 6 a 8 meses para sair o registro. Então, Nossa, demorou você travou as bastante. vendas. Então, muito rápido nós tivemos que pensar. Então, ali que me deu uma grande preocupação. Será que a empresa vai ter suporte para isso? Mas como sempre a empresa japonesa, vamos voltar um pouquinho lá no comecinho da nossa entrevista, lembra? Empresa rica, Sócio sócio pobre. pobre. Então, a empresa tinha caixa, né, para suportar. Quando avisou todos os clientes, falou, não tem problema, teus cheques estão aqui. Já ficava em custódia no banco. Já recolhemos no banco, está aqui. E quando voltar o registro e voltar a comercialização, nós vamos trocar esses cheques tudo com vocês. Avisamos todos os clientes. Aí, como nós tínhamos o balão, que nós chamamos de balão de oxigênio, né, que é para você suportar, nós sempre trabalhamos com caixa para 12 meses, um ano. Um ano Até de caixa. alguns auditores, até uma vez uma consultoria falou, Kuzuka,
você é contador, cara. Você é formado em contabilidade pelo teu irmão. Por que você deixa um caixa de 12 meses, né? Eu falei assim, porque nós estamos no Brasil, cara. Se você está em outro país, você pode trabalhar até com 6 meses de caixa, mas aqui no Brasil não dá. Tem que trabalhar com 12. Foi o que aconteceu com nós, ó. Nós tivemos uma canetada e ficamos aí 6 meses sem produzir e nem vender uma peça. Então, o Hum. faturamento na época caiu por mais de 50%. Fora o cheque que ia receber que não ia entrar. Ai, meu Deus do Então, céu. você tem que ter fôlego. Então, quando E, você prepara que a empresa tem que estar rica e os sócios têm que fazer as retiradas para viver bem, né? Mas não para sócio rico e empresa pobre. Aí a empresa estava com estrutura na época, e foi a primeira vez que nós fomos sentar com o banco para, por exemplo, queremos fazer um desconto, por exemplo, de cartão, antecipar cartão de crédito, né? Sempre o nosso caixa foi porque a nossa empresa até hoje vende em cartão de crédito 10, 12 vezes, né? hum, Então foi a primeira vez que nós fizemos com o Cubano. Nós vamos precisar antecipar porque aconteceu isso. Aí o histórico conta, né? Ó, teve aqui, o Cotton Dome representa, na época estava representando 70% da produção da empresa, e nós precisamos agora, não. Quanto vocês precisam? E tanto. Então, além de a gente ter a nossa reserva financeira, nós tínhamos também o apoio dos bancos, que nós tínhamos histórico há muitos anos, né? Então é isso. Então, quando você fala assim, desistir, não. Hoje, se você falar com o Zuca, se hoje acabar com o Copato, fechou, não tem mais condições de tocar, eu voltaria a fazer a mesma coisa, voltaria com produtos para a saúde, talvez começaria com uma camiseta, talvez começaria com uma bermuda ou um travesseiro ou uma esponja de tomar banho, e eu precisaria só de uma amostra do produto, alguém produzindo na fábrica. Eu falei para o Gustavo, para o Renato, para o Bruno e para o Lucas, né? Nós começamos a empresa quantas vezes for necessário. Quer mandar a gente para onde? Para o Paraguai? Quer mandar nós para o Chile? Sem nada. Só manda nós para lá. Me dá 5 anos que eles vão reestruturar. Por que me dá essa segurança? É por causa da Photon Training. É os treinamentos que nós tivemos. Você, em pouco tempo, você tem dezenas, centenas, tem um exército de pessoas de novo trabalhando porque o seu plano de negócio vai dar certo. Porque nossa venda aqui é o door to door, é o porta a porta. É trazendo gente para trabalhar junto com você e ganhar com você e montar um planejamento junto. Então, isso vai dar certo. Então, esse ponto que você fez a pergunta, algum momento você pensou em desistir ou parar? Não. Eu sempre pensei assim, ó, quanto maior o problema, para mim é melhor. Tanto que eles falam assim, inclusive, às vezes, para mim, eu penso que você é louco, cara. Quando tinha um problema grande na fábrica, como esse, né? Falei, é aqui que nós vamos aprender. Porque o problema é pequeno, todo dia tem. é, Não tem dinheiro para pagar isso daqui, não tem dinheiro para comprar, lá está com produção na produção, está faltando matéria-prima. Isso é problema do dia a dia. Agora, quando você tem um problema grande, que vem um diário oficial interdita 60% da produção, é aqui que você vai ter que pensar diferente e você vai ter que ser alguém diferente para você crescer. Então, sempre eu cresci com as grandes crises. Então, essa foi uma grande crise que nós crescemos muito. A outra grande crise foi quando aconteceu aquela geada aqui hum, no sul, que foi em 1975. A minha família deu um salto, porque queimou tudo, fez com que nós pensássemos diferente como empresário. Então, nós saímos do agronegócio para ir para um outro negócio, teve que fazer isso, cresceu. E outro foi quando nós tivemos aquele plano Collor, que houve hum, o confisco. Então, ali forçou todos nós, como sócios, a pensar diferente e vender diferente, né? E criar produto diferente. Por exemplo, a Covid. Por que o Quem Cobriu cresceu e vendeu tanto que ele teve que aumentar 3 vezes a produção? Foi o Covid. Se não fosse o Covid, porque o Quem Cobriu quase não tinha tanta força de venda como é o colchão, como é o infravermelho dos colchões e travesseiro. O Quem Cobriu, a necessidade do ser humano aplicar para aumentar a sua circulação sanguínea e os anticorpos, o Quem Cobriu ele faz isso. Então, naturalmente, o mundo inteiro estava preocupado. uhum. Porque como que é a venda? A venda é assim, né? Você mostra uma crise, uma dor, uma doença e dá a solução. A Covid se encarregou de mostrar para o mundo inteiro que o ser humano estava precisando do quê? Dele melhorar seus anticorpos. Tem um produto aqui que faz isso. Aí veio o Covid. A pessoa pegou o Covid. Ele aplica o Ginkgo, o que aconteceu? Muitos deles
saíram do Covid porque aplicaram o Quincobil. Tem Uhum. muitos que explicavam para o médico, mas fala, como assim? Mas como é que você conseguiu se recuperar tão rápido? É que eu estou usando esse aparelho. Na época eu não podia vender, lembra? Não podia fazer Aham. demonstração, né? Eu Não- ia fazendo para os parentes. Então os parentes começaram a falar um para o outro, começou a virar aquela informação. Olha, não, eu estou usando um aparelho aqui que pô, ele estava com febre, o PCR estava muito baixo, então aplicou o Quincobil, subiu, aí ele está bem, depois de uma semana. Mas que aparelho que é esse? É um chamado Quincobil, que é o Photon Bill. Aí começou a aumentar a produção e o sucesso do Quincobil é da grande crise, foi a Covid. Obrigada, O Covid. Kenkobil e o Fóton. O Fóton também. Aí todo mundo procurava o que, que é o infravermelho e o que, que é a eletromagnetoterapia, que é o PENF. E Kozuka, ainda dentro dessa mesma pergunta, é, como raciocinar, como fazer essa gestão quando você, por exemplo, recebe uma notícia assim, ah, não vai mais poder fabricar Photondome? Como ter a tranquilidade para buscar uma solução? Não, o que, que eu faço? Né, eu em particular faço assim. Uhum. Eu preciso de uma noite, né, para me poder é, dormir para começar a pensar no outro dia. Então, quando eu vou deitar, nós temos um treinamento que trabalhar o nosso inconsciente. Então, eu pego uma folha em branco, um lápis, uma caneta, e eu, ao deitar, vou trazer o exemplo que teve do fotodome, tá? Tá. Então, quando Uhum. eu fui deitar, é, por exemplo, a minha esposa já estava acompanhando, mas ela sabe que eu sou equilibrado, Marlene, porque ela vendeu muito fotodome. Isso também soube do problema e sabe que eu estava muito preocupado. Aí, quando eu fui deitar, aí eu fechei os olhos, eu faço a minha oração, né, como eu te falei, né? Depois, na hora que eu vou deitar, eu fecho os olhos e dou um comando para o meu subconsciente. Ó, eu tive um problema que o Fóton Dome foi interditado, eu não posso vender. A hora que eu acordar amanhã, com meus olhos abrir, aí foi onde eu faço meus pedidos, porque eu converso muito com Deus. Eu só não faço pedido, né? Eu converso com Deus como se fosse eu, conversando com você aqui, né? Eu Eu também. conversei com ele e eu vou deixar uma folha em branco aqui do lado, que antes de eu ir para o banheiro, eu vou anotar 10 respostas para esse problema que eu estou tendo da interdição do Fóton Dome. E foi dormir. Aí quando eu acordo, eu começo a escrever. Uma alternativa, o que que é? É fazer a regulamentação do registro o mais rápido possível, é pedir ajuda. Então, faça uma viagem para Brasília. Tanto é que no dia seguinte eu fui para Brasília e o Renato. Nós somos somente, nem a escova de dentro nós levamos, nós somos direto do terno que estava da fábrica. Aí o outro estava lá assim, ó. Então, crie alternativa, converse com todos os seus funcionários do problema que está acontecendo, não na profundidade. Converse com todos os seus líderes, peça ajuda para os seus líderes. E foi indo. Quando foi ver, tinha Uhum. 15. Aí eu comecei a estudar, comecei a conversar com o Renato e falou, ó, tenho 15 soluções. Qual dessa nós vamos fazer primeiro? Ele falou, vamos para Brasília. Depois nós vamos ver os outros. Então, esse é um dos pontos. É você ter fé e se comunicar com Deus, porque Ele vai te dar. E depois é ter apoio da família. A Marli falou, estou com um problema grande, então preciso que você não me traga outros problemas pequenos, eu preciso resolver isso, eu preciso de uma semana dedicada em cima só desse assunto. Aí eu me concentro. Eu tiro todos os problemas que tem para poder resolver depois Os que e não vou são me concentrar prioridade. naquilo. Aí eu deixo tudo de lado. Durante 2, 3 dias, aí sentei com o Renato, comecei a explicar para ele, ó, fiz essa meditação e aí tem nessa folha esses 15 itens para a gente trabalhar. Qual que você acha que nós temos que fazer? Aí você tem 2 pessoas para trabalhar. Ele falou, vamos para Brasília, vamos ver o que a gente consegue resolver lá, porque é o produto principal para o nosso. Aí nós fomos para Brasília, ficamos 3 dias lá, sem escova de dente, sem roupa, sem nada. Nós fomos comprar escova de dente na farmácia. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos um conhecido que era deputado federal e conhecia o presidente na época. Ele falou, não, mas como assim foi interditado o produto, né? Inclusive, ele era usuário do Game Compact, nós não sabíamos. Inclusive, na época, quem atendeu esse deputado, chamado Willway, foi a Sônia, que era ex-esposa do Renato. Hum, Ela que tinha vendido, falou assim, eu conheço um deputado que vem em Brasília hoje, que é o deputado Willway. Ele é cliente nosso, vou ligar para ele. É cliente dela, né? Aí ela ligou e falou, não, eu recebo eles, quando eles vêm para cá. Aí quando nós chegamos lá, que eles fazendo um problema para ele. Eu falei, não, fica aqui então amanhã, que amanhã nós vamos lá na Anvisa. E ele foi junto com nós lá. Aí que legal. sentou e explicou. Então você vê, né? Então a mente
o inconsciente vai trabalhar, te dá a lista de nomes, da prioridade. Aí o Renato fala, não, vamos para Brasília hoje. Se tem essa ideia, vamos hoje para Brasília. Então, nós vamos para Brasília. Então, é a tranquilidade, assim, primeiro, você tem que estar em paz, lembra da espiritualidade? Que é Uhum. a mente, né? Estar em paz, coração, e depois começar a enfrentar o problema e conversar o problema com outras pessoas para achar a solução. Aí depois veio a outra, que é pedir ajuda dos líderes. Reunimos com todos os nossos líderes, explicamos todos os problemas e falaram, nós precisamos, inclusive, agora vender para vocês. Eu lembro até hoje essa história, mas aí é uma pauta para uma outra entrevista. Tá bom. E quando nós sentamos com o líder, escuta isso, quando nós, vou fazer só um resumo, quando nós sentamos nós tínhamos uns 14 líderes, e nós apresentamos o problema. Aí eu falei, olha, eu preciso antecipar o pedido de colchão quinquilpato de 2 meses, só que eu não vou entregar o produto. Eu preciso que vocês me façam o pagamento. E soltei os pedidos, assim, todos eles assinou o cheque e trouxe. E quando chegou na mão do Renato, que ele já viu o faturamento, ele falou, Cozuca, isso aqui não tem como explicar isso. Hum. E chama-se confiança. Imagina que você vai pedir um faturamento de 2 meses ou 3 meses pela frente, você passa por todos eles o pedido, eles colocam só a quantidade. Teve 2 pedidos que estava assim, o cheque estava em branco, só assinado. Para vocês O preencherem. Renato, Isso o é muita Renato falou, dá uma olhada confiança. nisso aqui. Falou, dá uma olhada nesse pedido aqui, ele só assinou o cheque. Ele falou, depois você me fala o valor. Entende? Então, nesse ponto que eu sempre me preparei, e assim, eu tenho muita confiança em Deus, tenho muita confiança na minha família, tenho muita confiança nas pessoas que estão conosco na fábrica, e tenho muita confiança nos nossos líderes. Porque um dia que você precisar, falar assim, ó, você pode me ajudar? Como aconteceu esse caso? Para mim foi uma surpresa. Foi a primeira vez que eu pedi ajuda dele. Hum. Então, é assim que eu sempre me controlei e também eduquei meus filhos assim. Porque você não precisa passar o problema para a fábrica. Porque eles não vão conseguir te ajudar. Você tem que passar quando estiver já no caminho, ó. Nós temos esse problema. Por exemplo, nós vamos ter que reduzir, por exemplo, a cesta básica, nós estamos dando para vocês, o convênio médico não tem que cortar, por esse motivo, esse motivo. Quem topa? Eu topo. Entendeu? Então, é assim que a gente sempre conduziu. Que linda história. Eu quase chorei. Lindo. Muito bom. E para finalizar, Kozuka, quais são os seus maiores aprendizados? Eu imagino que são muitos, né? Nesses 42 anos de empresário. E que mensagem você deixaria para aqueles que estão começando agora, são novos nisso, e também para aqueles que já estão nessa estrada de empreender, de ser seu próprio chefe, há mais tempo? Ó, assim, um aprendizado que eu gostaria de passar para vocês todos, e que eu também eu aprendi muito, é você primeiro aprender a dominar o medo, Ah, né? ok. Controlar o medo. Porque o medo, ele te bloqueia você de, de tudo na sua vida, né? Aí você fala, Kuzuka, mas como é que controla o medo? Enfrenta os problemas pequenos primeiro. Vou dar alguns exemplos, né? Vou dar um exemplo assim simples que todo mundo deve passar por isso. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou numa sala, já está escuro aqui, aí você ouve um barulho ali fora, né? Por exemplo, se for um barulho de um animal que você conhece, aí você já fica com medo. Eu já sou diferente. Eu já vou querer ver de onde veio esse barulho, do que é. Quando eu tenho um barulho, eu vou lá fora ver por que aconteceu aquele barulho. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a enfrentar o medo, né? Vou dar um outro exemplo. A pessoa, por exemplo, começou a gastar mais do que ganha, aí entrou no cartão de crédito e entrou no cheque especial. Hum. Está devendo para o banco. O que eles fazem normalmente o medo? Você não fala com ninguém. Não fala nem com a esposa, nem com o marido. Eu já faço o contrário. Eu já faço uma relação de tudo que eu estou devendo com o cartão de crédito, ligo para o cartão de crédito e falo, olha, estou devendo 10 mil para você, não tenho condições de pagar e não vou pagar. O dia que eu tiver condições, eu vou... E mando e-mail. Mas por quê? Porque eu estou desempregado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu um acidente assim, então não vou pagar. E não deixa subir mais esses juros, que daí eu não vou pagar mais.
E com o banco faço a mesma coisa. Entendeu? É isso enfrentar o medo pequeno. Por exemplo, se você emprestar um dinheiro de alguém, aí você dá uma data para pagar, certo? Aí tá chegando o dia e você não tem dinheiro para pagar. Você não começa a dormir, você não começa a, Hum, a se alimentar direito, começa claro. a transpirar, começa a ficar de bom humor. Tá chegando antes de vencer e não tem condição de pagar, liga para a pessoa. Fala, ó, posso conversar com você? Assumir um compromisso com você, não tem condições de pagar e não vou pagar. Porque por esse motivo, eles vão renegociar. Ele vai ficar bravo, ele vai espernear. Quem passa a não dormir mais é ele, mas você tá conversando, entendeu? Sim, sim, Então, esse sim. é um problema pequeno. Por exemplo, eu vou falar de um casal, certo? Você e o Gabriel. Você recebe uma cantada e você sabe que você recebeu uma cantada e só de você pensar em falar para o Gabriel, você começa a suar. Aí vem o medo. Não, por que não, Gabriel? Aconteceu isso e isso daqui com tal fulano, tal pessoa assim. Para ver a reação dele e a sua. Entende? Aí você começa a. Então, aí, esses pequenos medos, você vai superando. Aí vem os grandes, você nem se abala. Vem uma crise de. Você não vai se abalar. Então, um dos maiores problemas que tem com o ser humano, você que está começando agora, você que já é empresário, você que já é empreendedor, você que já está bilionário, é o medo. Então, nós temos que. Primeiro, meu aconselhamento em toda a minha história, o que é? É você ter o controle do medo. Esse é o primeiro. O segundo é você ter o controle emocional. Vou dar um exemplo. Você tem uma média aí de ganho, 7, 10 mil por mês. Aí você faz um negócio grande e entra 100 mil na sua conta. Como é que você emocionalmente você fica? Você se abala? Não. Se tem mil na sua conta, ou 10 mil, ou 100 mil, 1 milhão, você não tem que se abalar. Deixa o dinheiro lá e vai dormir de boa. Tem pessoas que não. Não, já estou pensando amanhã o que eu vou fazer. Acho que vou trocar o meu carro, vou trocar minha casa, vou fazer uma viagem. Vai lá com o dinheiro, conversa com o dinheiro e fala assim, ó, estou com 100 mil na conta, qual que é a melhor aplicação que eu tenho que fazer? Sabe uma coisa? Acho que eu vou estudar o mercado financeiro e eu mesmo vou aplicar. Isso é controle emocional, certo? Esse é o ponto positivo de você ganhar dinheiro, certo? Aí vamos supor que você perdeu Hum, 10 mil ou 100 mil, emprestou para alguém e fala, puta, esse daí perdi. Não, não tem, sim, acontece? acontece. Aí eu não me abalo se eu perder 100 mil, 100 mil, se na noite não dormir, não, vou ter que ganhar de novo. E eu falo a mesma coisa para minha esposa, amor. Entrei no negócio, perdi 10 mil, vou perder mais 20. Mas aprendi com isso. Mas não vou fazer mais. Mas não vou me abalar. Entende? Então é assim. Primeiro, tem duas coisas que eu dou de aconselhamento. Uma é você enfrentar um medo pequeno, depois dos grandes, e controlar o medo. E controlar o seu emocional, tanto na empolgação ou também a emocional quando é ruim. Os dois extremos. Ter esse, porque se você tem esse controle, aí você começa, a sua cabeça começa a pensar diferente, né? Agora um aconselhamento para você que está vindo agora, principalmente os jovens. Os jovens, eles recém-formados, pode ser que está formando em medicina, já vai sair já com um emprego bom, certo? Ou aquele que está se formando em qualquer curso que está se formando, ou se você é um autônomo, primeira coisa que eu ensino você, aprenda a vender, aprenda a conversar com pessoas. Ah, mas não sei vender nada. Faz alguma coisa, pega o seu celular e fala assim, tá bom, aqui eu vou trocar por um novo, vou vender o meu. Anuncia, fala para os seus amigos, fala quanto você quer, vende alguma coisa. Ah, mas eu sou apegado nesse celular. Ó, tá vendo? Você se apega tanto que você não vai trocar. Né? Você tem um carro seu, da família, eu vou vender esse carro. Ah, tem uma bicicleta. Tá bom, vou vender a minha bicicleta. Então, tem uma pulseira, eu tenho uma, eu vou vender. Começa a você ter a criatividade de falar, porque tudo que você tem ao seu lado aqui foi vendido por alguém. Hum. Só que você precisa vender. Então, quando você vai empreender, então aprenda a vender. Qual que é a melhor escola que nós temos hoje para você aprender hoje? É a venda direta. O negócio para quem compacta. É a venda direta e o multinível, porque a pessoa que já está no negócio vai pegar na tua mão, vai te ensinar a vender. Você tem medo até de falar com as pessoas, ele vai te ensinar. Ah, Cozuca, mas eu não tenho acesso aqui ainda a trabalhar na Quincopat, conhecer a Quincopat.
Tá bom, vou dar uma outra orientação. Você quer montar um negócio e não tem nem como começar? Vai trabalhar no McDonald's. Dá um jeito de entrar no McDonald's. Sabe por quê? O McDonald's é uma escola do empreendedorismo. Porque lá você entra aprendendo a limpar o banheiro, limpar o chão, ter organização, seguir métodos, fazer o Uhum. lanche, atendimento, correr, ter horário, dormir pouco, comer mal. Então lá você é a essência de você ser um empreendedor. Não é aquilo que você vai ter numa franquia, mas eu ouvi isso no livro que eu leio, eu gosto muito do Robert Kiyosaki, e ele fala do McDonald's, eu falei, puxa, eu nunca pensei nisso. Então, jovem, se você quer aprender, claro, você não vai ficar a vida toda num McDonald's, né? Claro. Mas se você ó, aprendizado, quer aprender? Se você tiver a oportunidade de entrar no McDonald's, você vai aprender muito. E quer aprender? Entra para o mundo da venda direta, principalmente o multinível. E de preferência, vem trabalhar na Quem Poupato com a foto, né? Com certeza. Então, esse é o meu aconselhamento. Muito bom. Né? Você E sabe. outra, para finalizar, assim, ó, invista em você também. Qual que é o maior investimento do ser humano e do empreendedor? É o investimento no conhecimento. É Então, verdade. estude. Principalmente, tem muitas pessoas que não têm a educação da riqueza. Ah, mas com os ucranianos eu não sou rico, você está falando de riqueza. Mas se você ganha $1.000 e gasta 1.200, você não tem administração de riqueza. Ah, Uhum. mas eu ganho só $800 por mês. Tá bom, mas se você gasta 750, você tem 50 que é a riqueza. O que que eu faço com essa riqueza? É aqui onde que você vai crescer na sua vida. Fantástico. Muito, muito obrigada, Sérgio, por ter estado aqui com a gente, por compartilhar aí tanto conhecimento, tantas lições, principalmente para a geração que é minha e também mais jovem, né? Eu sempre gostei muito de ouvir conselhos de pessoas que já estão, né, no caminho, já conseguiram alguma coisa que eu pretendo conseguir. Então, eu fico muito contente de ter você aqui, por ter você, perdão, por você ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente. Assim que muito obrigada e eu espero que todos vocês que estejam assistindo também tenham gostado. Ô, Bárbara, você e o Gabriel, quero agradecer vocês, né, por essa iniciativa. Não está fazendo só comigo, mas também com todos os meus sócios, né, e assim, é muito gostoso de você levar esse conhecimento e se as pessoas, algumas pessoas pegaram um ou dois pontos de toda a nossa entrevista e aplicar na sua vida e mudar a vida, acho que para nós isso é importante, né? E para vocês todos que estão nos ouvindo, que eu sei que são vários países que vão estar ouvindo a nossa entrevista, que vocês pensem o seguinte: empreender, você não precisa ter dinheiro para começar a empreender. O dinheiro está aí, o dinheiro está no banco, o dinheiro está com os amigos, está com seus parentes. Tenha um planejamento e tenha um projeto bom e mostre para as pessoas para onde você quer ir. Se você tem um sonho, coloque no papel. Como que você vai montar esse negócio? Se você não tem, converse com a Bárbara, converse com o Gabriel, eles têm um planejamento, têm um plano de negócio já pronto, uma fábrica produzindo produtos para a saúde. Você pega esse plano, investe e vai passo a passo, passo a passo crescendo. Ah, Kozuka, mas eu não tenho tempo. Faz part-time. Começa a entender como que é essa filosofia. Aí você vai ter sucesso. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês, Bárbara e Gabriel. Obrigado por essas duas entrevistas. No dia que vocês precisarem ter mais uma entrevista, se vocês querem falar de um tema específico, pode me chamar que eu estou aqui para falar com vocês. E um dos propósitos que eu tenho da minha vida, eu gostaria também que vocês soubessem, por isso que eu quero que vocês explorem bastante essa minha parte, que meu propósito é deixar um legado de ensinamento. Por exemplo, essa aula, ela vai ficar gravada, vai Uhum. eternizar. Muitas pessoas vão poder ver lá na puxa, que ele falou isso, ou falou, a Bárbara perguntou aquilo, né? E vamos deixar, através das entrevistas, gravado isso em vídeos nas plataformas, e também vou fazer os livros, né? E os livros também vai trazer um conhecimento muito grande, como você empreender, como você ser uma boa mãe de família, um bom pai de família, como você trazer um pouco dessa cultura japonesa que é milenar, né? Como que a família japonesa ela se mantém por mais de 4.000 anos, 5.000 anos nessa essência de respeito pelos mais velhos. Então,
tudo isso está dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez e pode contar comigo para a próxima. Muito obrigada, Tá bem? Sérgio. Tchau, tchau para todos. Ai, Sérgio, muito Tchau obrigada.